Então vamos lá para mais uma aula, e nessa aula aqui eu vou te falar como é que o tributo nasce a partir do GRO. Uma aula superficialmente profunda, para você entender aí como que um GRO mal feito, ele pode refletir em tributos sobre a folha de pagamento, em dinheiro indo embora, dando vazão do caixa da empresa. E para isso eu vou te mostrar um esquema aqui que eu montei para ficar mais fácil, mais didático, mais bonito, mais interativo e mais fácil de você entender, caso você seja um... Não, mentira, ninguém é burro aqui. Vamos lá. Então, assim, nasce num gerenciamento de riscos ocupacionais falho. O que é um GRO falho? A empresa pode não ter identificado, mapeado os riscos ambientais da forma correta, pode ser que ela não tenha os programas preventivos implementados da forma correta. Por exemplo, poxa, eu não tenho um procedimento para trabalho em altura que tem uma APR bem feita. Eu não tenho um PPR e as pessoas estão se contaminando lá porque a proteção respiratória não está bem dimensionada, ou as proteções coletivas ou eliminações de risco não foram feitas. Eu não tenho um procedimento para trabalhar quente. Enfim, qualquer risco não mapeado ou ações mal dimensionadas ou inexistentes vão tornar o meu gerenciamento de riscos ocupacionais falho. Quando eu tenho um gerenciamento de riscos ocupacionais falho, o PGR que não é eficiente, os outros programas que entram no grande guarda-chuva aí do GRO inexistem ou também são só para inglês ver, é só papel e não funcionam na prática. O que isso acontece depois? Qual é o reflexo negativo disso? Obviamente, acontecem acidentes. E lembrando a todos que quando a gente fala acidente no termo previdenciário, do que é um acidente de trabalho, nós temos que lembrar os três verbos do artigo 19, 20 e 21. É o que é acidente, o que se considera acidente, o que se equipara a um acidente. Então, acidente de trabalho também é, por exemplo, uma doença que está relacionada aos riscos do ambiente de trabalho, à interação do trabalhador com o ambiente e os seus riscos. Esta doença, ela se considera perante a lei um acidente. Então, nós chamamos tudo de acidente. Então, sempre que a gente falar acidente, para fins previdenciários e tributários, subentendam também as doenças causadas pela relação do trabalhador com o seu ambiente de trabalho, as condições de trabalho que ele é submetido, beleza? Então, se o GRO falho acaba gerando acidentes, esses acidentes, muitas das vezes, podem ter um período de afastamento, de incapacidade total para o trabalho superior a 15 dias. E o que acontece quando esse GRO falho gera um acidente e o afastamento é prolongado, é superior a 15 dias? A empresa tem uma seguradora que ela é contratada para fins de seguro acidente de trabalho, que é o SAT. E esse seguro acidente de trabalho, ele garante a concessão de alguns benefícios, inclusive o B91, que é o auxílio doença por acidente de trabalho, justamente para pagar o valor de salário, que vai ser o valor de benefício, no caso, dessa pessoa, após o 15º dia. A empresa só tem a obrigação de manter o contrato de trabalho, de pagar essa pessoa, mesmo que ela não esteja produzindo, até o 15º dia. A partir do 16º dia, a empresa aciona o seguro. Que seguro? Seguro acidente de trabalho. E esse seguro, essa seguradora chamada Previdência Social, passa a subsidiar o sustento dessa pessoa e também promover o tratamento dessa pessoa. Então, acidente de trabalho, a empresa é obrigada a pagar o tratamento, cirurgia, etc. Não, via de regra é SUS. As empresas fazem isso para ter uma qualidade nesse atendimento, uma recuperação acelerada ou uma recuperação total, onde daqui a pouco podia ser parcial e etc e tal, tá? Pode ser até assunto para outro momento, mas a empresa não é obrigada a custear nada, não. Ela já tem uma seguradora contratada para custear tudo isso e para entregar de volta o trabalhador nas melhores condições quando ele estiver apto novamente, tá? Então vamos lá. GRO falho gera acidentes barra doenças, tá? E quando esses acidentes ultrapassam o 15º dia, então o trabalhador, o empregado, que é um segurado da Previdência Social, ele faz uma perícia lá no INSS, na agência do INSS, aonde vai ser atribuído nexo técnico previdenciário, se for o caso, né, se for acidente de trabalho, e ele vai ter o despacho, então, de um benefício. Tá? O benefício, quando ele é ligado a um acidente de trabalho, inicialmente ele é um B91. É um auxílio-doença, que é o nome do benefício, por acidente de trabalho, beleza? A partir desse benefício despachado, ele pode ter reflexos tributários. Por que eu falo pode? Porque tem empresas que têm a contribuição substituída, como é o caso do Simples Nacional, doméstica, agroindústria, produtor rural,
clube de futebol, entidades filantrópicas, tá? Mas isso também é assunto para outro momento. Mas então, quando esse benefício é despachado para as empresas que tributam sobre a folha de pagamento, que via de regra é lucro real, lucro presumido, tá? Esse benefício ele cai no extrato do FAP. E lá no FAP existem algumas equações, alguns cálculos que são feitos a partir dos insumos de cálculo, e os insumos principais para esses cálculos são os benefícios acidentários, que podem ser o B91, B92, B93 e B94. Aqui eu exemplifiquei o B91, tá? Que é um afastamento temporário. Mas a gente ainda tem a aposentadoria por invalidez, a pensão por morte e o auxílio acidente, que é indenizatório, tá? Também explicamos aí em outro momento. Mas havendo benefício, esse benefício ele vai contabilizar no extrato do FAP como um insumo. E a partir desse insumo, o cálculo é feito para 3 elementos, que é o índice de frequência que ocorrem os benefícios naquele estabelecimento, naquele CNPJ, a gravidade desses benefícios, que pode ser um B93 que alguém morreu, ou pode ser um afastamento de 15 dias, que alguém quebrou o dedinho da mão. Aí vai ser um B91. Então, a gravidade também é calculada e o índice de custo, que é quanto esses benefícios geraram de custo para o Estado, para a Previdência, para a seguradora. A partir desses 3 índices, tem uma sequência de cálculos e se chega no índice composto, então, do FAP, do fator acidentário de prevenção, tá? E aí nós vamos seguindo na nossa jornada aqui do GRO falho até o tributo que a empresa paga, tá? A partir desse FAP calculado, imagina que o FAP é 1,5, tá? E para quem não sabe, o FAP ele varia no range aí, numa escala de 0,5 até 2. Por quê? Porque o 0,5 do FAP, ele vai reduzir o tributo da empresa em 50%. Então a empresa pode ganhar dinheiro fazendo uma boa gestão e segurança. Ou ao contrário, quando a empresa não faz um bom GRO e tem esse GRO falho, que é o nosso exemplo aqui de hoje dessa jornada do GRO até o tributo, a empresa vai ter um aumento da sua tributação sobre a folha. E esse aumento, como o FAP vai até 2, 2 vezes alguma coisa é o dobro de qualquer coisa, dessa alguma coisa, beleza? Então, se o meu tributo seria de 30 mil reais, por exemplo, ao mês, e o meu FAP foi 2, 2 vezes 30 mil, de 30 vai subir para 60. Como ao contrário, se o meu tributo era 30 mil e o meu FAP é 0,5, se eu multiplicar qualquer coisa por 0,5, é a metade. 0,5 é a metade de 1 inteiro, 100%. Então, se o meu tributo era 30 mil e o meu FAP é 0,5, eu vou multiplicar por 0,5, que é a metade de 30 mil. A empresa vai pagar 15 mil. Então, olha só, eu posso pagar 15 ou 60 mil na mesma empresa. Hipoteticamente aqui, que eu já vou mostrar um exemplo, inclusive, tá? Então, esse Gildrat é a alíquota basal que a empresa paga. Dependendo do seu KNAI preponderante, que é um conceito importante que vocês saibam também, ele está inclusive no NR4 agora, tá? Para dimensionar SESMIT, não é mais o KNAI principal da empresa apenas. Tem que também avaliar o KNAI preponderante. Se você nem faz ideia do que é o KNAI preponderante, eu sugiro que você estude, senão você vai até enquadrar o SESMIT errado, tá? Nem estou falando de tributo agora. Mas voltando aqui, a partir do KNAI preponderante da empresa, nós temos que olhar lá no anexo 5 do Decreto 3048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social, como eu apontei ali na base legal. Vocês percebem que eu estou botando as bases legais pequenininhas ali para vocês também estudarem depois, tá? Então, eu peguei o KNAI preponderante da empresa. Ah, é uma indústria metalúrgica fabricante de implementos rodoviários. Eu vou lá no anexo 5, a partir do número do KNAI preponderante da empresa, e vou procurar qual que é a alíquota do meu Gildrate. Se é grau de risco leve, vai ser 1%, se é grau de risco moderado, é 2%, e se é grau de risco grave, é 3%. E esse grau de risco não tem absolutamente nada a ver com NR4, tá? Esquece NR4, que eu não estou falando de NR aqui. Esse grau de risco é o grau de risco previdenciário em função do KNAI preponderante e dos índices de frequência, gravidade e custo, tá? Então, esquece NR4 aqui. Lá no anexo 5, vocês vão encontrar a alíquota. Essa alíquota é de 1, 2 ou 3%. E é justamente esta alíquota que a empresa aplica sobre a folha de pagamento, que ela é impactada pelo FAP. O FAP, ele multiplica, o FAP não tem unidade de medida, né? Ele é um número absoluto, ele varia entre 0,5 e 2, multiplicando essa alíquota. Então, imagina a seguinte situação, se o FAP foi de 2 e a empresa tem uma alíquota basal a partir do seu KNAI preponderante de 2%, FAP de 2 vezes 2%, quanto por cento essa empresa vai aplicar sobre a folha de pagamento? 2 vezes 2, 4. Vai ser 4% a alíquota do Gildrate ajustada pelo FAP. Eu vou multiplicar um pelo outro, entende? Outro exemplo. Imagina se o meu FAP é 0,5
e a alíquota pelo KNAE preponderante é 3%. 0,5 vezes 3%, metade, 1,5%. Outro exemplo, imagina que o Gildrate da empresa é 1% e o FAP foi de 1,5%, tá? 1,5 vezes 1 vai ser 1,5%, vai aumentar. Entenderam a matemática? É bem simples, tá? É uma continha de multiplicar. Se você não entendeu, sugiro que você faça um supletivo do primeiro grau aí, do ensino fundamental, tá? Porque é uma continha de multiplicar simples. Mas vamos lá. Então, eu peguei o Gildrate e multipliquei pelo meu FAP. Agora, então, o FAP multiplicado, ajustando o Gildrate, que é a alíquota basal, por exemplo, 2 de FAP vezes 3% de Gildrate, 2 vezes 3, 6%. Esse é o exemplo prático aqui, tá? Agora, eu vou pegar essa alíquota ajustada e vou calcular sobre a folha de pagamento. Na verdade, folha de pagamento entende-se que é o total, tá? É as verbas tributáveis da folha, ou seja, a remuneração dos trabalhadores, tá? Ah, o cara ganha lá R$ 2.000 mais 30% de periculosidade, então vai dar R$ 2.600, e é em cima desses R$ 2.600, que vai lá na folha de pagamento, no olerite, no contra-cheque dele, é nesses 2.600 que vão ser aplicadas as verbas tributáveis, os tributos, as contribuições sociais são calculadas em cima disso. E uma delas é o FAP-RAT, FAP-Gildrate, tá? Então, se o cara ganha lá R$ 2.600, eu tenho 100 caras ganhando R$ 2.600, vai ser 260 mil a minha folha. Aí, em cima desses 260 mil, aí sim que eu vou aplicar esses tantos por cento, que é a resultante ali da multiplicação do FAP vezes o Gildrate, que eu ajustei a minha alíquota e agora eu aplico ela sobre a remuneração total dos trabalhadores, sobre toda a folha de pagamento, beleza? Sobre toda a folha de pagamento. Então, o cálculo é esse, FAP, ajusta o Gildrate, e aí essa alíquota ajustada eu aplico sobre a folha de pagamento, tá? Para vocês entenderem aqui de uma forma mais prática, como é que funcionam os tributos sobre a folha de pagamento, eu fiz aqui um esboço de uma folha de pagamento, tá? Imagina que a empresa fechou a folha e de remunerações ela tem 1 milhão, tá? Aí nós temos alguns outros tributos que incidem sobre a folha. Por isso que o empresário reclama que é caro contratar no país, não sei o que, não sei o que, tá? Não vou nem entrar no juízo de valor sobre esse ponto. Alguns concordam, né? A empresa é realmente muito caro, blá, blá, blá. Outros discordam que o empresário é bandidão e empresário tem que pagar, que o custo é do Estado, que o empresário é mau caráter, quer enriquecer nas costas do trabalhador. Abre empresa, então, trabalhador. Se você acha que é muito ruim ser empregado e o patrão que enriquece às custas do empregado, seja patrão, abra sua empresa, o mercado está aberto e o sol nasce para todos. E mesma coisa você que é empresário, que reclama, que é muito tributo, que é difícil, que é trabalhador, que é isso, que é aquilo, fecha sua empresa e arruma um emprego, se é melhor ser empregado. Então, reclamação vai ter sempre dos dois lados, tá, pessoal? Enquanto a maioria está reclamando, a gente está aqui produzindo e prosperando. É isso que eu desejo para vocês, tá? Mas voltando ao nosso assunto aqui, então, nós temos alguns tributos sobre a folha. Não estou esmiuçando direitinho aqui, tá? É só um esboço mesmo, até porque eu nem sou da área contábil, eu não saberia explicar no detalhe. Mas, basicamente, você vai ter uma alíquota de 20% aí, que é o INSS patronal. Então, quando a empresa tributa sobre a folha de pagamento, ela paga 20% de INSS. Se não me falha a memória, acho que os bancos pagam 23%, mas via de regra aí é 20%. Então, pegando aqui uma folha de R$ 1 milhão de remuneração do trabalhador, quanto que vai custar o INSS dessa folha de pagamento? R$ 200.000. 20% sobre 1 milhão, 200 mil. Terceiros é o nosso famoso sistema S, SESI, SENAI, SENAC, INCRA, SENAR, os terceiros, tá? Que a empresa é obrigada a recolher em torno de 5,8%. E aí, dentro de 5,8% tem uma distribuição, e não sei se em todos os casos é 5,8% também, mas via de regra, tá? Para esboçar aqui para vocês. Então, na folha de pagamento, a empresa também vai recolher esses 5,8% para os terceiros, que aí tem as distribuições, lá tanto por cento vai para o Senai, tanto por cento vai para o fundo não sei qual da educação, e assim por diante, tá? Que eu não saberia detalhar para vocês. Mas mais R$ 58.000 que a empresa paga sobre, então, esse 1 milhão. E aí vai compondo a guia de pagamento. E aí nós temos ainda o nosso financiamento da aposentadoria especial, que é um tema específico para várias outras aulas, tá? Que vem do LTCAT, vai para o PPP eletrônico, que se o GFIP é 4, vai recolher os 6%. Então, aqui, ó, 6% é somente para os trabalhadores expostos efetivamente ao agente nocivo, que vão ter direito à aposentadoria
pelas condições especiais do trabalho, tá? Vai se aposentar especial esse cara aqui. Então, esse 6% é só sobre a remuneração do trabalhador, tá? Também compõe os tributos sobre a folha de pagamento. E, finalmente, a gente chegou aqui no nosso Gildrat ajustado pelo FAP. Então, aqui no exemplo, ó, eu coloquei que varia de 15 a 60 mil. Por que que varia de 15 a 60 mil? Aqui eu peguei como exemplo uma empresa que tributa 3% de Gildrat, tá? Poderia ser 2 ou poderia ser 1. Mas se essa empresa que tributa 3% sobre 1 milhão, vocês concordam que 3% de 1 milhão é 30 mil. Então, a alíquota basal do seguro, a alíquota base do seguro, seria 3%. Só que a gente tem que lembrar que tem o nosso amiguinho aqui, FAP, variando esses 3% entre 0,5 e 2. Então, o mínimo que eu vou pagar desses 30 mil aqui, 30 mil vezes 0,5 seria 15 mil, metade. Agora, se eu calcular 30 mil vezes 2, que é o máximo do FAP, se a empresa não tiver um GRO bem ajustado e tiver muitos benefícios, pode chegar até 2, tá? Então, 2 vezes 30 mil, 60 mil. Por isso que nós podemos concluir, então, que uma empresa que tem uma folha de 1 milhão, com seus 300, 400 empregados, já tem isso, tá? Às vezes até menos, depende da média salarial da empresa. Então, eu tenho um Gildrat de 3%, eu posso concluir que o que vai impactar na minha folha de pagamento todo mês é um tributo que pode ser reduzido até 15 mil ou aumentado até 60 mil. Então, a gente tem na mão da segurança do trabalho, só nesse exemplo aqui, uma variação de 45 mil reais por mês. Isso é mais de meio milhão por ano, em função dos benefícios ocorridos, tá? E cada um benefício, ele impacta por 2 anos. Então, imagina aqui, ó, vou fazer um exemplo prático também, para finalizar essa aula aqui. Imagina que entre 15 e 60 a empresa está pagando em média de 50, tá? 50 mil por mês. Se os 15 era o mínimo, se eu pegar 50 mil menos 15, que era o mínimo, eu estou tendo um excedente de 35 nesse caso aqui. E como esses benefícios impactam por 2 anos, 2 anos são 24 meses, mas tem um 13º em cada ano, então vão ser 26 folhas de pagamento. Então, esses 35 mil de prejuízo em média, mais ou menos, tem que fazer o cálculo exato, é claro, né? Vezes 26, são 910 mil reais. E esse FAP aqui vai ser de 1 ponto alguma coisa. Eu nem botei o FAP de 2, tá? Poderia ser bem pior esse caso aqui. Então, 910 mil, aí tu bota dissídio, bota algum aumento, bota aumento de custo de folha aí, arredonda para 1 milhão. E esse 1 milhão, às vezes, pessoal, não é 50 acidentes que vão para o INSS, não. Às vezes é 2, às vezes é 3, às vezes é 4. E cada acidente pode custar 200, 180, 120, 300, 350, 500 mil reais por benefício, depende do tamanho da folha de pagamento da empresa e do segmento e do que não é preponderante, que agora não tem como explicar tudo isso também de bate-pronto, tá? Mas, enfim, essa foi a nossa aula aqui, então, sobre o caminho, a trilha, a jornada do nosso GRO mal feito, né? Nosso GRO mal ajustado, que aí deixam riscos para trás ou riscos mal controlados, né? Ou riscos mal avaliados, medidas de controle inexistentes ou insuficientes, que aí vai cumprir essa jornada inteira aí do acidente, passa pela perícia, nexo técnico, gera a insumo para o FAP é calculado, o FAP aumenta o Gildrat reflete sobre a folha de pagamento, fazendo essa vazão de dinheiro muito grande aí, que é o que a segurança do trabalho tem como objetivo, reduzir os custos da empresa. Agora, a pergunta que eu deixo é: você sabe fazer esses cálculos, você sabe explicar isso claramente para a empresa? Porque eu tenho certeza, e não é porque eu acho, não, é porque eu já comprovei na prática dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Eu tenho certeza que quando o empresário compreende, quando o empresário tem consciência desse problema dentro da empresa dele, dentro da folha de pagamento dele, ele passa do nível de relevância da, do DDS, do extintor, da entrega de EPI, de fazer papel, para quando o fiscal aparecer, que o fiscal nunca aparece, a relevância da segurança sai daqui e vai para cá, vai para o nível estratégico. Porque agora eu estou falando de ações que vão reduzir os tributos sobre a folha de pagamento, que é um dos meus principais custos. Você está percebendo a diferença? O que que faz a segurança do trabalho na tua empresa? Ah, eles entregam os EPI, eles fazem o DDS, eles cuidam dos extintores, eles vão na reunião da CIPA, eles cuidam lá do laudo do compressor e eles fazem os documentos lá que tem que ter. Por que que tem que ter? Não sei, mas tem que ter, porque é lei, tá?
Não estou dizendo que isso tudo não é importante, tá? Mas assim, aos olhos do empresário, o que que a segurança faz? Isso. Na empresa que não explicou para ele esse reflexo tributário. Agora, na empresa que o empresário sabe o reflexo tributário, se tu perguntar o que que a segurança do trabalho faz na empresa, a segurança do trabalho tem ações para evitar os benefícios, evitar os acidentes, e com isso a gente tem uma redução na nossa carga tributária sobre a folha de pagamento, que é um dos custos mais relevantes, mais importantes para a nossa organização. Por isso, segurança do trabalho aqui dentro é tema completamente estratégico. Você percebeu a diferença? Aí agora eu quero que você imagine quanto que ganha na empresa um profissional de segurança nessa empresa aqui, onde o empresário tem essa percepção de valor da segurança do trabalho, e quanto que ganha um profissional que é competente, que gera resultados nessa empresa aqui, que o empresário tem esta percepção de valor. Será que eu preciso responder? Acho que não, vou deixar até para imaginação de vocês aí. Beleza? Se essa aula foi interessante, eu quero que tu me conte a tua opinião sobre ela e se vale a pena a gente continuar nesse tipo de aula aqui, nessa modelagem de reflexão, né, de raciocínio. E é isso. E até uma próxima.